Bom, vamos lá. Números complexos. Bom, primeiro, para que serve, né, os números complexos e qual a sua forma algébrica, né? Como ele é representado? Bom, por forma algébrica, nós temos que o número complexo é representado dessa forma aqui, em que Z é igual a mais BI, né? Em que A seria a parte real e B a parte imaginária. Porém, qual a utilidade, né, dos números complexos? Bom, número chamado de unidade imaginária representa um conjunto a mais do que os reais, usado para solucionar equações com raízes quadradas negativas, ou seja, o i é igual a raiz de menos um. Enquanto antes você tinha ali como impossível, né, realizar aquela raiz, né, resolver aquela raiz negativa, como por exemplo você poderia ter o raiz de menos 9. A partir de agora, a partir do estudo dos números complexos, você já consegue resolver. Né? A partir do momento que você tivesse, por exemplo, essa raiz de menos 9, agora você resolve considerando essa raiz de menos 9 como raiz de 9 vezes raiz de menos um, né? E aí você resolvendo, né? Você sabe que a raiz de 9 ela é igual a 3. E você vai ter então 3 vezes raiz de menos um, que é igual a i. Então você tem ali o 3i, né? Então, além disso, nós temos também algumas regras, né? De como realizar as operações, né? Seja ela de adição, subtração, multiplicação ou divisão. Né? Considerando aqui duas equações, né? Tendo o Z1 representado pelas letras A mais BI e o Z2 igual a C mais DI, representando aqui números diferentes. Se você tivesse o caso de uma adição ou uma subtração, você ia ter que fazer a relação sempre da soma ou da subtração, da parte real com a parte real e da parte imaginária com a parte imaginária, assim como representado aqui. Você vê aqui que é o A mais ou menos o C e o BI mais ou menos, né? O DI também. Aqui ele botou em evidência porque está multiplicando os dois. Né? E quando você tem uma multiplicação, né, do Z1 vezes do Z2, você vai ter ali, né, o que a gente já conhece como distributiva. Né? Você vai ter o A multiplicando o C, depois o BI vezes C, depois o DI. Né? Você vai aplicar essa distributiva. Quando você tem a divisão, já é um caso diferente, né? Em que você vai multiplicar pelo conjugado do denominador. Ou seja, o que seria o conjugado esse conjugado, né? Conjugado nada mais é do que você trocar, né, o sinal ali dessa parte imaginária. Ou seja, aqui você tem o A mais o BI, você vai considerar agora como sendo a parte conjugada o A menos o BI. Né? Esse mais vira sinal de menos, assim como é mais explicado aqui ao lado. Né? O conjugado, né, é a troca do sinal apenas da parte imaginária. Você tinha o A mais BI, agora você tem o A menos o BI. O módulo, né, nada mais é do que essa distância aqui, né, entre esse ponto zero até esse afixo, né, o Z, né, que é ali as coordenadas de A e B, né, e você vê que quando você fala desse módulo, né, dessa distância, você está considerando ali aqui dentro de um triângulo retângulo, né, aqui fazendo esse ângulo de 90 graus, e aí você descobre, né, você fazendo essa relação do teorema de Pitágoras, você consegue resolver ali, né, descobrir ali qualquer que seja dos lados, né. Então aqui você tem como se calcula o módulo. Aqui o módulo ele está dizendo que é igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Então, ou seja, isso aqui nada mais é do que calcular a hipotenusa do triângulo. Ou seja, aqui, né, no teorema de Pitágoras, você teria hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Né? Então, ou seja, aqui estaria elevado ao quadrado, porém passou para o outro lado e virou raiz. Né? Então fez a raiz, né, da soma dos catetos. Né? E quando você for realizar uma equação, né, desses números complexos, você pode ter certeza que quando a parte imaginária, né, o b, né, for igual a zero, você vai ter ali, né, um número real. Né? E quando você tiver ali o a igual a zero e o b diferente de zero, você vai conseguir ali obter 100% das vezes um número imaginário puro. Né? Aqui como argumento, né, o argumento do número complexo é a mesma coisa de você dizer que é o ângulo, né, esse ângulo formado aqui pelo eixo horizontal, né, e esse segmento aqui Z, e que, né, nada mais é do que a hipotenusa, né, e a partir disso, né, como você está se tratando ali de um triângulo, né, um triângulo retângulo, né, que você consegue aplicar ali o teorema de Pitágoras, você também consegue, né, fazer essa relação com os ângulos notáveis, né, descobrindo através desse ângulo θ aqui, né, você consegue
fazer essa relação ali do seno, do cosseno, né? E que tem até essa relação aqui boa para Gabriel Socar, né? Que vem daquela relação do soco à toa, porém a tangente não entra nesse caso. Então você só vai tratar ali do seno e cosseno. Então o seno vai ser igual, né? Cateto oposto sobre hipotenusa, o que você vê aqui, né? Seno igual, né? Seno desse ângulo, cateto oposto, essa questão aqui, né? Sobre a hipotenusa, né? E o cosseno, né, o cateto adjacente ao ângulo, né, sobre a hipotenusa, né? Ou seja, o oposto seria esse aqui, né, nada mais e enfim. Bom, essa questão aqui também, bom refrisar que esse Z, ele pode ser representado por essa letrinha aqui também, o Rho, né? Você pode encontrar livros com ela. Bom saber os valores dos ângulos notáveis. E como continuação, nós temos também, já dentro desse assunto, o plano de Argand-Gauss, né, que nada mais é do que essa relação aqui entre o eixo real e o eixo das imaginárias, né, a questão de onde estão as coordenadas de A e B, né, e por aí você tem, né, aqui justamente aquela relação que a gente estava falando, né, essa questão do aqui é o do imaginário, seria o B, e aqui do real o A, ou seja, então o cateto oposto, né, você tem aqui que é o B, que seria esse valor, o B ele está aqui, então o B representa esse valor, o A representa esse valor, é o cateto adjacente ao lado do ângulo, cateto oposto ao ângulo, né. Bom, como forma trigonométrica, né? A gente considera primeiro o módulo, segundo argumento, terceiro a forma trigonométrica. Bom, mas para chegar, né, nessa forma trigonométrica aqui, não tem muita. Parece ser um bicho de sete cabeças, mas não é, porque simplesmente o que ele fez aqui foi substituir, né, os valores aqui dessa equação, né, considerando essa relação aqui, né, do seno e do cosseno. Ou seja, a partir do momento que eu pego e eu vejo que esse A aqui, ele é a mesma coisa de dizer que é o cosseno do ângulo vezes, né, é o módulo, né, e esse B, ele é igual ao seno do ângulo vezes o módulo. Se eu substituir aqui nessa fórmula, eu vou ter Z igual a letra A, o que seria cosseno de θ vezes módulo de Z, menos B o que seria seno de θ vezes o módulo de Z. Isso aqui ainda o B, né, multiplicado pelo I. Ou seja, substituindo tudo ali, né, a gente vai ter essa relação aqui, que ou seja, é o cosseno de θ vezes módulo de Z, depois seno de θ vezes módulo de Z vezes I. Porém, aqui como os dois multiplica por esse módulo de Z, a gente bota ele em evidência, aí ficou cosseno de θ mais I vezes seno de θ, ou seja, aqui é o B e aqui é a parte que é o A. A gente pode também ver dessa forma aqui, né, como sendo módulo de Z vezes cis θ, ou seja, que é o módulo de Z vezes cosseno e seno do ângulo θ, né, que nesse caso os ângulos são iguais, né. Então aqui é uma forma também de, né, se escrever essa relação. E quando a gente fala também aqui sobre potências de I, a gente tem o quê? Que o I, né, qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1, qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. O I ao quadrado seria, no caso, o raiz de menos 1 ao quadrado, que vai dar igual a menos 1. E quando a gente tem aqui o I ao cubo, a gente tem o menos 1, né, vezes, né, o raiz de menos 1. Ou seja, o raiz de menos 1 ele é igual a I, né? Então aqui você tem o I vezes, né, o menos 1. Então o I vezes menos 1 vai dar menos I. E por qualquer expoente, né, ali igual a 4, maior que 4, né, a gente vai ter uma relação que se aplica em todos, né, que a gente vai pegar esse valor, a gente vai dividir por 4, né, e o valor que for que sobrar ali naquele resto, né, depois da divisão, a gente vai elevar o i, né, e a partir disso a gente já sabe qual o valor daquele i ali. Como por exemplo, aqui a gente tem o i elevado a 100, né? Se a gente fosse ficar fazendo de um em um, a gente ia demorar uma eternidade. O que a gente faz, isso serve para qualquer número, poderia ser 46, 74, 220. O que, é que a gente faz?
divide por 4, né? Acha ali o valor correto. E aqui, por exemplo, não sobrou nada, sobrou zero, né? Na verdade, né? É o zero. Ou seja, a gente eleva esse resto aqui a i e a gente vai conseguir saber o valor de quanto é i elevado a 100, porque o i elevado a 100 vai ser igual ao i elevado a zero, e o i elevado a zero, como a gente já viu, é igual a 1, né? Então, galera, é isso aí.